Bom, pessoal, dando continuidade ao curso de pfSense, aqui nessa aula a gente vai ver a parte de configuração do Active Directory, pois ele faz parte, na verdade, da parte de integração da VPN com o Active Directory. Então, para isso, a gente precisa montar, precisa ter um Active Directory funcionando. É óbvio que o escopo do curso não é Active Directory, a gente vai abordar ele mesmo que superficialmente para a gente poder montar o cenário todo e entender o que a gente está fazendo durante a criação da VPN, né? Então, eu estou no Google Cloud aqui, e aqui no Google Cloud a gente começa primeiro verificando as permissões dentro do VPC Network, tá? Então, vamos verificar isso aqui. Aqui dentro do VPC Network a gente tem Firewall, e aí aqui já tem algumas regras que a gente criou anteriormente para nossa rede, tá? Mas a gente vai criar uma nova regra chamada RDP, e essa regra a gente vai associar à nossa rede local que a gente criou lá no Google, e a gente vai colocar para todas as instâncias associadas a essa regra, a gente vai colocar de 000, tá? E vamos colocar a porta 3389. O que significa dizer isso, tá? Que a gente está criando uma regra RDP para dentro da nossa rede local para permitir o tráfego de qualquer endereçamento de IP para a porta 3389. Muitos podem achar que isso acaba deixando a rede vulnerável, só que essa VPC ela não tem acesso à rede externa, a não ser pelo firewall que a gente já tem criado no nosso Google Cloud. Então, a única maneira de chegar a algum dado nessa rede é através do nosso firewall. Então, não tem problema liberar aquelas regras ali, porque o VPC ele funciona da seguinte forma: todas as máquinas que estão nessa rede precisam passar por esse gateway aqui. Então, obrigatoriamente eu tenho regras de firewall para chegar nesse gateway, e essas regras de firewall é que a gente está fazendo a liberação. A gente está permitindo que as máquinas, inclusive dentro do mesmo range, para se comunicar, elas precisam passar por esse gateway. Então, a gente está permitindo esse tráfego para poder a conexão ser aceita através da porta 3389, tá? Então, se a gente observar aqui em Firewall, tá, a gente até tem uma regra aqui, ó, permitindo da 3389 vinda de qualquer lugar, mas é na default, ou seja, na default a gente precisa ter esse acesso, pois a nossa interface externa do nosso Firewall está na default. Porém, aqui dentro da nossa rede local a gente tem essa regra permitindo também, só que a gente não tem gateway na nossa rede, a não ser o gateway e o firewall, tá? Então a gente não tem essa vulnerabilidade que pode estar parecendo que tem. Bom, então vamos começar criando a máquina. A gente vai em VM Instâncias, clica em Create Instance, e aí a gente coloca um nome para a máquina qualquer. A gente pode colocar AD Cloud para ficar simples, né? Até porque a gente vai ter mais outro AD no nosso cenário. Para aqueles que não sabem, o cenário que a gente está montando é esse cenário. Então a gente está configurando esse AD aqui na nuvem, tá? Então a gente está configurando esse AD aqui, e a gente vai ter essas máquinas aqui no nosso ambiente local também para fazer a comunicação entre eles. No módulo atual que a gente já está, a gente já conseguiu fazer a comunicação desse firewall com esse firewall tranquilamente, e agora a gente só está criando esse AD aqui para poder fazer a autenticação desse cliente aqui com a vinculação ao usuário do AD. Então eu vou trocar aqui o disco, né, que ele sugere um Debian, eu vou trocar para um Windows Server, e aí vou colocar um Windows Server Data Center 2019, mandar salvar. Eu preciso alterar a rede, então aqui na rede, se vocês observarem, ele vem com a rede default, que tem acesso a 3389, a gente tem que pegar e colocar na rede local, certo? E tirar o IP externo, para ele não ter IP externo, e aí ele vai receber um IP dinâmico do nosso servidor do Google Cloud. Então dá um done, dá um create, e ele vai criar a máquina. Após criar a máquina, eu preciso entrar na máquina. Então daí eu clico ali e aí eu dou em set Windows Password. Aí ele vai criar o usuário que está ali, e eu dou um set para ele jogar a senha para o usuário do Windows, para eu poder acessar ele remoto, tá? Bom, ele criou a senha, ele te joga a senha na tela, tu copia a senha, armazena ela em algum documento para te poder usar ela posterior, e aí tá criada a nossa máquina. Então observem que ela ficou com a interface 172.10.06, o endereçamento de IP. Qual é o próximo passo, né? O próximo passo é eu ir no meu firewall da nuvem, então nesse firewall aqui, tá? Então
eu vou acessar ele da maneira que a gente já viu, através do SSH, fazer um túnel, e aí a gente abre a conexão para conseguir conectar. Então eu dei um endereçamento de IP, se vocês observarem aqui, localhost 8444, e ele está acessando meu servidor lá na nuvem, lá da maneira correta, tá? Deixa eu voltar aqui. Então o próximo passo é eu criar um NAT, que vai significar que eu vou estar redirecionando um pacote que vai estar chegando nessa minha interface aqui. Então na minha WAN vai vir um pacote que vai ser destinado a 10.128.0 algum endereço da minha WAN, e aí eu vou converter esse endereço, esse pacote que chegou, para o endereço do AD, e o endereço do AD é o 6. Então, como que eu faço isso? Eu vou no NAT, e aí eu coloco WAN TCP, né, no caso, por onde vai chegar o pacote, qual é o protocolo desse pacote, qual é o destino, então é a minha interface WAN, qual a porta 3389, e aí redirecionar para 172.10.0.6, tá? Porta 3389. Aqui embaixo tem Filter Rule Association, ou seja, ele vai automaticamente já criar uma regra de firewall, uma regra de filter, né, para liberar esse tipo de conexão. Então eu dou um save, aí ele criou a regra, eu dou um apply, e aí a gente pode evidenciar em Firewall Rules que ele criou a regra ali, ó, dizendo que tudo que chegar na interface WAN, né, tudo que chegar via TCP, destinado a esse endereçamento de IP aqui, ele vai, e aí essa porta ele vai permitir. Só que observem que está um endereçamento de IP interno. Por quê? Porque ele faz a conversão quando o pacote chega. Então a gente tem que tratar com o endereço já interno, porque o pacote já está convertido. Se eu vier em Firewall agora, eu preciso arrumar uma conexão aqui para a gente poder fazer o teste de ping, tá? Mas isso eu vou fazer depois para a gente poder explicar melhor. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho a conexão toda configurada. Então, eu tenho o NAT apontando, já tenho a regra de Firewall, já tenho a conexão aqui estabelecida entre a máquina e o Firewall. Eu posso evidenciar isso através do diagnóstico ping 172.10.0.6. E aí eu tenho que conseguir pingar o meu Windows ali. Ó, eu estou pingando o meu Windows já. E aí agora eu posso tentar conectar através do MSTSC, né? Então eu abro o MSTSC, coloco o endereço de IP 35.208.44.114, que é o endereço de IP externo que está vinculado à minha interface WAN do meu firewall. Ou seja, o meu firewall aqui, né? Ele tem essas duas interfaces, e aí esse 10.128.0.31 está vinculado ao 35.208.44.114. Então eu vou mandar conectar. Ao mandar conectar, ele vai pedir usuário e senha. O usuário é Robson Ferreira, então a gente já sabe que o usuário é o Robson Ferreira, e a senha é aquela que a gente salvou no bloco de notas ali, que é uma senha complexa. Mando conectar e ele vai conectar na minha máquina. Bom, pessoal, o Google ele tem um problema que as máquinas precisam se comunicar através do gateway dele. Então, a maneira que é montada a rede lá, obrigatoriamente tem que passar pelo gateway. E aí, isso faz com que eu não possa ter endereçamento de IP fixo no meu pfSense, porque ele precisa ser atribuído pelo DHCP do Google para ser reconhecido como um endereçamento de IP. Então, eu não consigo deixar o IP do pfSense fixo. Da mesma forma, o Windows também precisa passar pelo gateway do Google para chegar no pfSense, certo? Então, eu preciso, no momento de configurar o meu Windows aqui, eu preciso lembrar disso. Por exemplo, venho em local server, aí eu venho em IPv4 aqui, venho aqui para alterar o endereçamento de IP, propriedades, IPv4, propriedades, e aí aqui eu vou colocar o IP que ele me atribuiu. Ele me atribuiu 172.10.0.6. Então, eu preciso /24, tá, pessoal? Então, eu preciso colocar o gateway do Google, 172.10.0.1, que é meu gateway do Google. E o DNS, eu vou colocar 127.0.0.1, porque eu vou configurar o AD nesse servidor. E para ele ser AD, ele tem que consultar ele mesmo
para conseguir entender todos os arquivos relacionados a ele próprio, então ao próprio AD, a própria configuração que ele vai ter que fazer consulta de DNS. Então ele tem que constar ele próprio a consulta de DNS para que funcione o Active Directory da maneira correta. Bom, troquei, ele dá essa queda, normal dessa queda, e aí ele vai restabelecer a conexão. Restabelecida a conexão, eu quero fazer um teste aqui para mostrar para vocês o que acontece, tá? Relacionado ao Google. Então, pessoal, abrindo o CMD aqui, eu vou tentar pingar o Google. E não ocorre esse ping, mas eu consigo pingar o meu firewall. Certo? Eu consigo pingar meu firewall. Então, o que significa é que algo está acontecendo dentro do firewall, né? Que não permite eu ir além. E aí, a gente precisa ver aqui em NAT, Outbound, e entender aqui ó, o que acontece aqui. Ó. Por exemplo, a gente tem, ao sair de uma interface do firewall, precisa sempre sofrer um NAT, o endereçamento de IP interno, precisa sofrer um NAT para a interface externa. Então, significa eu dizer que quando algo está vindo do meu servidor e está indo destinado à internet, ele precisa ser convertido para o endereço da interface externa. E isso não está acontecendo, tá? Não acontece isso aí. Por quê? Olha só. Se a gente olhar aqui, o que ele está convertendo para a interface externa? Ele está convertendo 127.0.1, o próprio firewall. Ele está convertendo 172.12.0.24, que é uma das VPNs. Ele está convertendo a outra VPN, 172.13.0.24. Então, ele está fazendo essa conversão. Só que a minha rede ela é 172.10.0.24 e ela não está aqui nessa lista. Ó. Então, quando o pacote está tentando sair da nossa rede e está tentando ir para um outro salto, ele não consegue ser convertido para a próxima rede, e aí a próxima rede não identifica ele como sendo dessa rede, e ele não pode ir adiante. Então eu preciso colocar o meu NAT Outbound em modo híbrido para conseguir adicionar uma regra aqui em Mappings, tá? Então eu vou clicar em adicionar, vou colocar qual é a interface que eu vou trabalhar, que é na WAN, vou colocar IPv4 só, vou colocar qual é a origem é 172.10.0.0/24, e qual é a interface que eu quero que ele se converta. Ele vai se converter no próprio endereçamento de IP dessa interface, né? Então, dá um save. Vai ficar similar à regra de baixo, tá? Deixa eu aplicar aqui. Ó, vai ficar similar à regra de baixo, porém só com a nossa rede. E agora, se eu for lá na máquina Windows, tá? E tentar pingar o Google, eu vou conseguir fazer o ping. Tá, então significa que agora a máquina está conseguindo sair da nossa rede, passar pelo firewall e chegar ao destino que ela precisa. Ela está sofrendo um NAT outbound, então está ocorrendo esse NAT aqui através dessa configuração que a gente fez. Bom, feito isso, pessoal, o próximo passo é a gente configurar o nosso Windows para se transformar num controlador de domínio. Até o momento a gente só instalou o Windows e colocou IP fixo, né? Agora a gente precisa adicionar funções, então a gente vai em Manage, aqui em cima, vai adicionar funções, né, ou features, dá um Next, seleciona a primeira opção, tá, que não é, a gente não está instalando a parte de Remote Desktop Services, a gente está fazendo a parte de Role, ou seja, a parte de funções que ele tem que ter, vai dar um Next, vai selecionar o servidor, e aqui a gente vai selecionar qual a função que a gente quer adicionar. Tem diversas funções, se a gente clicar nessa aqui, ó, Active Directory Domain Services, né? Ele diz aqui que o Active Directory Domain Services armazena informações sobre objetos da rede e faz com que a informação esteja disponível para os usuários e administradores de rede, tá? Então essa é a opção que a gente quer, a gente marca ela, dá um Add Features e a gente marca o DNS também para adicionar ele para ele ser um responsável por uma zona de DNS e dá um Next. Essa opção aqui são as features, né? Então são algumas features que se eu quiser instalar eu poderia, mas aqui a gente não vai precisar nada disso, pode só avançar. Dá um Next, Next, e aí coloca aqui ele para restartar automaticamente e dá o Install. Vamos aguardar. Bom, pessoal, então ele deu aqui como instalação Succeed, ou seja, ele conseguiu concluir a instalação. Eu dou um Close aqui, e aí a gente observa que ficou uma exclamaçãozinha aqui, ó.
certo? A gente clica na exclamação e a gente vê ali, ó, ele diz que essa configuração requer que o Active Directory Domain Services, né? Então a gente pode promover ele a um controlador de domínio. Então eu clico ali para promover ele a um controlador de domínio. E aí aqui ele tem algumas opções, tá? E aí a gente entra um pouco no conceito de Active Directory, tá? Mas é assim as opções, basicamente. A opção número 1 aqui é adicionar um domain controller a um domínio existente. Adicionar um novo domínio a uma floresta existente. Adicionar uma nova floresta, certo? Então, a gente tem que pensar que a gente está criando do zero. A gente não tem nenhum domínio, certo? Então, essa primeira opção não seria, porque a gente não tem domínio. A segunda opção, a gente teria uma floresta já, então a gente teria que ter um domínio também. E a última opção é a que nos interessa, que é a opção que a gente vai montar no nosso curso, tá? Eu tenho ali root domain, ou seja, qual é o meu domínio, e aí aqui a gente entra um pouquinho na teoria, tá? Se a gente pensar da seguinte forma, se eu pensar que, por exemplo, eu vou criar o domínio pfsense.curso, que é o domínio que a gente especificou. Todas as máquinas da rede vão ficar com o nome, por exemplo, pc1.pfsense.curso. Esse vai ser o nome de uma máquina da rede. O usuário que for criado, ele vai ter duas maneiras de poder entrar nessa rede. Ou ele entra pelo NetBIOS, e aí o NetBIOS normalmente é o nome antes do último nome, né, que você tem no domínio. Então o NetBIOS vai ser pfsense, e aí o usuário vai entrar com, por exemplo, robson.ferreira. Ou o usuário vai entrar com o nome completo, que aí é robson.ferreira@pfsense.curso. Então essas são as possibilidades. Então, só para a gente entender, né? Eu vou colocar aqui o nome, então vai ser pfsense.curso, meu domínio, pfsense.curso. Avanço, aqui ele diz informações sobre o meu nível funcional, qual é o nível funcional do meu domínio, tá? Ele vai ser 2016, certo? Se ele vai ser também DNS e se ele vai ser Global Catalog, ou seja, se ele vai ser o responsável pela parte de password, a parte do catálogo global dos usuários, tá? Então, normalmente o único AD ele tem que ser Global Catalog. Os demais adicionais podem ser, como também podem não ser, é uma opção do administrador. Então aqui eu coloco a senha, coloco uma senha para salvar a base de dados para recuperação, né? A senha ela tem que ser complexa, tá, pessoal? Não funciona uma senha simples. Aqui ele tem a opção de criar delegação de zona, então ele já vem direto, né, com a opção de criar. E aí eu dou um next, e aí ele pede o meu nome do NetBIOS. Só que ele já vai sugerir o nome de pfsense, que é o nome que vem antes da última opção do ponto lá do domínio. Então meu NetBIOS vai ser pfsense. Dou next, aqui é onde ele vai salvar os arquivos, tá? Então tem o sysvol, o log e o database. Esses três diretórios é importante a gente fazer backup deles. E aqui ele dá um resumo de como é que vai funcionar tudo. Dá um next. E ele vai ver se tem algum erro, tá? E aqui ele já me dá alguns erros, tá? Ele me diz que o domain controller tem opções de criptografia setada como padrão e tal. Isso aqui a gente pode ignorar por hora, tá? Mas aqui tem um erro em vermelho que não vai nos permitir avançar. Ele diz que a senha do admin não está setada, tá? Ou a conta do usuário do admin está desabilitada e a gente precisa setar e atender os requisitos de segurança. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, vai em Tools, vai em Computer Manager, vai abrir essa tela aqui de administração do computador. A gente vai em local Users, tá o administrador desabilitado. Vai colocar uma senha antes, né? Vai em administrador, vai em setar um password, proceed, coloca a senha. Então coloca uma senha complexa porque ele tem requisitos de segurança. E agora sim a gente ativa a conta. E aí, ok. Agora, se eu vier aqui e mandar ele ler os requisitos de novo, só vai dar aquele warning ali da versão. E aí ele já vai permitir a gente instalar o nosso Active Directory normalmente. Pronto, ó, ele disse que todos os pré-requisitos passaram, então é só clicar em Install e vai fazer a conclusão de instalação do domínio dentro do nosso Active Directory na nuvem, através de um firewall, tá? Bom, ele vai reiniciar o servidor, tá, pessoal? Então dá um close aí. Ele vai partir para o reinício do servidor. À medida que a gente for aceitando as opções, ele vai reiniciar. E aí a gente vai perder a conexão, obviamente. Só que aí, na hora de conectar novamente, pessoal, a gente vai ter que prestar atenção em algumas coisas, tá? Então, deixa ele só liberar aqui, mas é basicamente o seguinte. O nome do usuário,
Agora não vai dar para ser mais aquele nome de usuário que a gente tinha. Vai ter que ser o nome NetBIOS do usuário, ou seja, pfSense, /, e o nome do usuário, que no caso não existe mais nenhum usuário além do administrator atualmente no domínio. Então vai ser pfSense / administrator, tá? Então a gente pode colocar pfSense / administrator, porque é em inglês o Windows, administrator. E a gente tenta conectar, vamos ver se já subiu, ainda não subiu. Então eu vou tentar conectar, e aí ele me pede o usuário e senha, então o administrator e a senha que eu coloquei. E aí ele vai conectar da mesma maneira que estava antes, só que agora ele vai abrir uma sessão de um usuário administrator dentro do meu Active Directory com todas as funções de controlador de domínio. Bom, ele está logando então aqui, pessoal, no meu Active Directory, tá? Ele já vai entrar com as funções, com as roles, né, de controlador de domínio. Então agora ele é responsável por nosso domínio e ele é o nosso DNS também. Então todas as máquinas que quiserem funcionar no domínio, elas têm que apontar para esse DNS para reconhecer o domínio e poderem se autenticar, enfim, trabalhar de acordo com as regras do domínio. Só esperar ele carregar aqui para a gente seguir nossos testes, tá? Vamos ver aqui em local server, ó, ADCloud, domain é pfSense.curso, tá aqui o endereçamento de IP, tá com firewall habilitado aqui. Beleza, então se eu vier em ADDS, eu consigo ver o ADDS funcionando, que é o controlador de domínio, e aqui eu consigo ver a parte do DNS também funcionando.